Aleluia, aplauda o Senhor. Deus abençoe você que dizimou, você que ofertou. Papai do céu tem algo para você nessa noite, amém? Você está animado? Tá não, então, né, pelo jeito. Mas então vamos ficar animados em nome de Jesus. O Senhor tem algo maravilhoso para fazer nessa noite. Você acredita nisso? Sabe, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso aqui nessa igreja. A gente está na série Rompendo os Limites. Eu estava pesquisando a palavra romper, significa literalmente você quebrar algo que estava fechado para que ele viesse estar aberto. Ou seja, nós estamos quebrando, correntes, nós estamos quebrando aquilo que tem nos impedido de viver e avançar no Senhor, para que possamos alcançar a plenitude daquilo que Ele tem para mim e para você. Você tem rompido no Senhor aqui nessa igreja? Tem rompido? Não? Então vai lá no YouTube para você poder romper. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem um rompimento. Existe algo dos céus para você. Hoje o tema da nossa palavra vai ser rompendo limites do desânimo e da falta de perseverança. Acho que quando o pastor olhou esse tema já deve ter sentido de Deus, né, pastor? Aqui, sabe, se tem uma coisa que eu peço ao Senhor, que Ele nunca tire de mim meu ânimo. A minha alegria, a felicidade está na presença, a felicidade está diante dEle. Às vezes nós vamos para a igreja ou estamos dentro do corpo e nos esquecemos que nós precisamos ser felizes. Você precisa ser feliz, você precisa ser alegre. As pessoas que estão lá fora precisam ver a alegria do Senhor vivificada em você. Sabe, Deus te deu uma face tão bonita, sem imagem e semelhança dEle. O seu sorriso é bonito. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado aí. Mostra esse dente branco ou meio amarelado aí para ele. Assim, olha só que maravilhoso é estar com você, estar em comunhão. O Senhor tem algo incrível para fazer na sua vida. E hoje nós vamos romper aquilo que tem nos impedido de viver e perseverar na presença de Deus. Eu estava pesquisando primeiramente o que a palavra perseverança significa, e quando o pastor me mandou o tema, eu tinha certeza que ela era um sinônimo direto de não desistir. Ou seja, quando eu falo que eu persevero, eu não desisto de algo, só que na realidade é algo muito mais complexo e muito mais intenso do que isso. A palavra desistir, ela significa abrir mão de algo. Então, por exemplo, eu vou pegar esse copo, só que aí eu desisto de pegar ele, então eu abro mão disso. Eu não faço mais isso. É o ato de parar, é o ato de não conseguir, é o ato de não fazer. Então perseverar na minha mentalidade, dentro daquilo que eu acreditava, nesse viés, era eu não desistir. Só que é algo muito mais complexo do que não parar. É muito mais complexo do que simplesmente estar na obra. Olha só, no dicionário Aurélio, a palavra perseverança significa firmeza em continuar, mesmo distante das dificuldades, persistência constante para alcançar um objetivo. A palavra perseverança, ela vem de uma palavra em latim que se chama perseverare, que significa alcançar o fim daquela determinada coisa, para que esse objetivo possa ser alcançado por mim. Ou seja, você está dentro de um propósito, dentro de um objetivo, e você chegar nesse objetivo com o propósito de alcançar isso que você busca. Então vamos lá, você tem um objetivo, você tem propósito, você tem uma missão, você tem algo em que você busca. E perseverar é alcançar isso, não só não desistir. Às vezes nós achamos que nós estamos perseverando porque nós não desistimos, e na realidade, pelo contrário, nós já desistimos e nós só estamos empurrando com a barriga. A gente só não tem coragem de parar, a gente só não tem coragem de voltar atrás, quando na realidade, na nossa mentalidade, dentro de nós não acreditamos plenamente naquilo que nós seguimos. Às vezes você vem para a igreja todo domingo, toda terça, participa de um grupo de crescimento nas quintas ou na quarta, frequenta um corpo, participa dos grupos e ainda assim você não persevera. Porque não é só sobre estar presente, mas é sobre você fazer com que aquilo faça parte de você e você acredite plenamente que aquilo será cumprido. Você ter fé genuína nisso, fé que isso vai ser realizado, fé que isso vai acontecer. Se você for olhar isso dentro da palavra, nós sabemos que existiu um homem de Deus chamado José. Fala comigo, José.
José foi um homem que Deus levantou para ser governador do Egito. O Egito foi abençoado através da vida dele, aquela terra cresceu, o Senhor guardou aquilo, ele conseguiu ir lá e deduzir os sonhos que o faraó tinha para que o Egito possa ser abençoado. Porém, depois de José, o tempo se passa, o faraó se esquece dele, o povo de José, o povo hebreu é escravizado, e durante aquele período eles sofrem, eles são torturados, eles são usados para que o Satanás use o faraó para afastar aquele povo da presença de Deus. Então, depois disso tudo, eles clamam ao Senhor, e a palavra fala que os ouvidos do Senhor se inclinam perante aquele clamor, e eles escutam plenamente o que aquele povo pedia. E o Senhor levanta no meio deles um líder para libertar eles, aleluia. O Senhor levanta Moisés é levantado, salva aquele povo, é usado para tirar eles do Egito. O Senhor percebe que em Moisés havia algumas falhas e levanta um auxiliador, Arão, para que através de Arão, Moisés também possa ser abençoado. E os dois juntos são usados para salvar aquele povo, ou seja, um propósito, um objetivo, chegar até Canaã. Esse era o objetivo daquele povo. Uma geração é salva, é tirada do Egito. Aquilo que eles pediam acontece. O Senhor os liberta. Porém, enquanto eles estavam indo para Canaã, no meio do deserto, o Senhor começa a perceber que aquele povo, mesmo dentro de um objetivo, mesmo dentro de um propósito, eles não conseguiam perseverar. Era uma geração que não perseverava. Eles não olhavam para o propósito, para o objetivo, e isso não era suficiente. Eles se voltavam contra o Senhor, eles levantavam bezerros de ouro, eles caíam em idolatria, murmuravam contra as palavras de Deus, caíam contra a vontade de Deus, mesmo dentro de uma promessa, mesmo dentro de um propósito, caminhando com o Senhor. A presença de Deus se movimentava entre eles. Durante a noite, uma coluna de fogo; durante o dia, uma nuvem. O Senhor se manifestava ali, e ainda assim não era suficiente, porque eles não acreditavam plenamente na promessa, eles não perseveraram. Porém, a palavra fala que existiam dois homens, um deles se chamava Josué e o outro se chamava Caleb, e diferente dos outros, eles entendiam que Deus tinha um propósito, e o propósito seria cumprido, e eles perseveraram no Senhor, acreditaram na promessa dele, acreditaram que embora o mundo todo pudesse estar caído, aquilo que Deus prometeu seria cumprido, e mesmo que fosse difícil, eles chegariam em Canaã. E é o que acontece, eles perseveram e alcançam Canaã. Isso no Antigo Testamento, Natan. E no Novo? No Novo, em Atos 1:8, Deus faz uma promessa. Ele fala para que aqueles discípulos do Senhor permanecessem em Jerusalém, e enquanto permanecessem lá do alto, eles seriam revestidos de poder. E no cumprimento dessa promessa, no cumprimento daquilo que Deus prometeu para eles, haveria também uma responsabilidade. Quando aquela promessa fosse ser cumprida, também cairia sobre eles uma responsabilidade, ser testemunha dele, por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor faz essa promessa para o povo. Quando o apóstolo Paulo está mandando a primeira carta dele para a igreja de Corinto, ele explica que o Senhor se manifestou a mais de 500 pessoas, dentre eles apóstolos, discípulos, líderes, homens e mulheres de Deus. O Senhor se manifestou para eles após a ressurreição, ou seja, mais de 500 pessoas. Só que quando nós chegamos no cumprimento da promessa, não só de Atos 1:8, mas de Joel 2:28 também, em Atos 2, nós percebemos que não tinham 500 pessoas lá, apenas 120. Porque embora o Senhor tenha chamado 500, somente 120 perseveraram nele. Porque não é só sobre ser chamado, não é só sobre você ter um chamado, é você acreditar plenamente que esse chamado vai ser cumprido e caminhar conforme ele, entendendo que não importa a realidade que você esteja vivendo, importa o Deus que está sobre você, importa o Deus que rege sua vida, importa o Deus que manda em você. Às vezes nós recebemos um chamado, uma promessa, e na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira situação que nós passamos, nós já começamos a parar de perseverar e sentimos um desânimo tão forte, que a gente não tem vontade de ir na igreja, a gente não consegue orar direito. É uma frieza espiritual que nasce em nós muito antes daquele momento. Ela começa no passado, quando a nossa fé é uma fé fraca, é uma fé diferente da avó de Timóteo, onde o apóstolo Paulo fala que o bom dele é que ele
tinha uma fé que herdou da sua avó hoje, que era uma fé sincera, que acreditava plenamente na vontade de Deus e que Ele cumpriria aquilo que Ele queria. Às vezes nós estamos dentro dessa fé, vimos para a igreja, vamos para o GC, participamos do corpo, mas nos esquecemos que nosso propósito será cumprido, independente do que nós estejamos passando, porque quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Quem começou a boa obra na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, Ele vai cumprir. Não importa o que aconteceu, importa quem Ele é. Importa quem o Senhor é e aquilo que Ele pode fazer através de mim e de você. Não limitem a presença. Sabe, eu queria que vocês entendessem que quando a gente desanima é porque nós não estamos confiando plenamente na vontade dEle. Não estamos confiando plenamente no que Ele vai fazer. E o desânimo, ele é só o princípio. Quando a gente vê, a gente está tão frio espiritualmente, que a gente está num culto maravilhoso, a gente nem sente Deus, nem sente o mover dEle, nem sente Ele fazendo. A gente está paralisado. O Senhor está se movendo, o tempo todo Deus está fazendo algo no nosso tempo, no nosso meio, e nós não estamos participando. Precisamos nos atentar para a presença, crer que Deus fará algo sobrenatural, acreditar nisso, buscar alegria nas promessas, crer que o Senhor plenamente confiou em nós algo e realizará através de nós algo espetacular. Irmão, tu nasceu para ser extraordinário. O Senhor tem algo para você, você tem uma promessa, um propósito. Persevere e acredite nele. Olha, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha passado algo tão difícil na sua casa, e às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente não tem nem coragem de compartilhar aquilo que a gente está passando. A gente quer vencer sozinho, a gente acha que nós conseguimos sozinho. Ei, Deus vai ajudar você. Que nessa palavra você receba uma injeção de ânimo, que Deus te dê alegria, que você volte a ter a fé genuína, que você retorne ao primeiro amor, que Deus alcance a sua vida. Abre a Bíblia de vocês, abre aí pra gente, vai ler. Lá em João 16, a gente vai ler do 7 ao 11. João 16. João 16 é o momento em que Jesus está explicando para os seus discípulos que Ele iria ir, e estava direcionando eles para o que eles deveriam fazer enquanto Ele estivesse fora. Enquanto os discípulos estivessem fora, o Senhor daria para eles não só ordem, mas um direcionamento de como eles sobreviveriam esse tempo em que o Senhor estaria fora. Olha aqui, filho. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Filho, a gente vai voltar ele ali rapidinho, mas você pode tirar que daqui a pouco eu peço você voltar. Vamos lá, Jesus ele está explicando como os discípulos viveriam plenamente a palavra do Senhor e perseveriam para que eles possam cumprir o poder de Deus. Primeiro, ele enviaria um auxiliador, uma pessoa para ajudá-los nesse tempo, uma pessoa que traria não só ânimo, mas alegria plena, para eles concluírem e cumprirem essa promessa. O Espírito Santo. Eu estava pesquisando e nesse termo em hebraico, a palavra usada em grego para se referir ao Espírito Santo é paráclito, que significa alguém para ajudar, defender, consolar, interceder. É o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para que nós possamos receber auxílio, ajuda, para que eu e você pudéssemos receber de Deus uma presença e ser auxiliados nesse propósito, nesse chamado, nessa missão. E embora o Espírito Santo ele tenha muitos poderes, ele tenha muitos chamados, ele nos ajuda de diversas formas. A forma que Cristo escolheu para falar o que o Espírito faria no nosso meio foram essas 3 fases. Ele viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Filha, abre ali para a gente João 16, 9.
Vamos lá, primeiro ele nos do pecado, porque os homens não creriam em mim. Em qual sentido? Quando o homem peca e o homem cai, condizendo com aquilo que Satanás tem para nós, entrando dentro do sistema do maligno, nós escolhemos viver a vontade do inimigo e começamos a cair. E a palavra fala que o pecado, ele traz separação para o homem. Quando você cai, quando você peca, você se separa de Deus e você começa a viver uma vida na qual você governa. E você não só governa, como você vive aquilo que Paulo fala lá em Romanos 6,16, que é: você escolhe o seu Senhor. Quando nós nos submetemos a um Senhor, Ele se torna o nosso Senhor. Então você começa a servir Satanás, começa a servir as coisas desse mundo, as morais e as dogmas desse mundo. Você começa a fazer o que você quer, achando que não tem problema, achando que não tem nenhuma consequência disso. E isso não é verdade. Nós nos separamos do Altíssimo. E isso traz isso para nós. Você fica sem vontade de vir na igreja, não tem vontade de ir no GC, fica com vergonha. Vergonha de se apresentar diante de Deus. O pecado, ele começa assim, começa como algo nada a ver. A gente está tão acostumado, principalmente, a lidar com algumas pessoas que elas têm isso dentro delas. O pecado não tem nada a ver, não tem nenhum problema, não tem nada demais eu não fazer isso ou eu fazer isso. Você começa a achar que isso é tão irrelevante que não vai nos levar a lugar nenhum, e pelo contrário, justamente por você tratar isso como irrelevante, você abandona a presença e você abandona a santidade pela qual ninguém verá o Senhor, no sentido de você escolhe o pecado, abandona o Cristo, a alegria que Deus tinha para você, você solta. E o pecado, quando você escolhe ele, gente, de verdade, quando você peca, pode ser o pecado mais simples do mundo. Eu não sei se vocês são assim, mas gente, para a gente se encher do Espírito Santo às vezes é tão difícil. Vamos ser sinceros, às vezes você tem que orar, eu não sei vocês, mas quando eu estou vivendo um dia, tem dias que são tão difíceis, e aí você quer muito sentir o Espírito Santo, e você ora, você busca, você coloca um louvor, e você não consegue sentir, aí você tem que fazer um jejum, você tem que orar de madrugada, você tem que acordar, fazer isso, aquilo, meu Deus, é tão difícil. Para a gente perder isso é assim, ó. É um grupo que a gente se assenta, é uma conversa que a gente participa, é um site que a gente entra, é simples, é fácil. A gente se separa com tanta facilidade, a gente se esquece da dificuldade que é você fazer parte de algo que Deus tem para você. Irmão, se for por você mesmo, pela sua mentalidade, pelo aquilo que você acredita, você não consegue. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Você precisa pedir para que Ele te mostre onde você está errando, onde você precisa se alinhar dele. Ninguém é perfeito, 1 João 10 fala sobre isso, todo mundo tem pecado. Eu peco, você peca, nós precisamos entender que nós não somos como os porcos, que entram na lama e se deliciam dela, que se rodam ali e acham que aquele é o lugar deles. Somos como ovelhas que se sujam, mas buscam se limpar. Você precisa se limpar, encontrar em Deus algo que tem visto e que o Senhor tem mostrado para você, que tem te afastado do propósito da caminhada dele. O pecado, ele traz esse desânimo, ele traz esse luto, ele traz essa dor, essa separação. A palavra fala que Davi, quando ele peca contra o Senhor, quando ele se deita com Betseba, quando ele leva Urias à morte, quando ele vai contra o Senhor e ele escreve o Salmo 51, ele pede para que o Senhor devolva a ele a alegria da salvação, porque o pecado, ele tira de nós isso. Ele tira de nós essa alegria, ele tira de nós essa contente. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai principalmente para o momento que a gente recebe o Senhor se manifesta, a gente entra numa alegria, num êxtase, que dá vontade de você pular, dá vontade de você gritar, é uma alegria incrível, é maravilhoso. E aí você chega em casa, você se bate com aquela realidade do seu lar, e aí quando você vê, você cai, você fala o que não deveria ser falado, comenta o que não deveria ser comentado, diz o que não deveria ser dito. E aí você perde, parece que você perde tudo aquilo que você recebeu. Você abre mão da presença. E aí quando você vê, você está tão longe, distante do corpo, longe, tão distante da presença, e você nem percebe. Irmão, tu nem percebe. Você começa a nem ter vontade mais de participar.
Quando você não tem vontade de estar presente em unidade, não tem vontade mais de estar presente com a sua família espiritual, você tem que começar a olhar para dentro de você e perceber o que é que tem de errado. O que é que você está fazendo que não agrada o Senhor, e buscar nele refrigério, e não só refrigério, que ele restitua o que foi quebrado. A única pessoa que pode te ajudar nisso é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa pessoas também. Procure pessoas para te ajudar, pessoas maduras. Procure o seu líder, procure uma pessoa que Deus vai usar para salvar você. Depois do pecado, né, filho, pode ir para o próximo. Depois do pecado, o Espírito Santo nos convence da justiça, para que nós entendamos uma coisa: a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Nós não sabemos o que é justo. Eu e você não conhecemos a justiça plena de Deus. A única pessoa que pode trazer essa justiça para nós é o Espírito. Quando nós queremos que as coisas aconteçam da forma que nós achamos justa, ou que nós achamos que deve acontecer, quando nós menos percebemos, a gente começa a achar que estamos dentro de uma vida de injustiça, que tudo que acontece comigo é errado. Ó terra, ó céus, tudo que acontece comigo é errado. A minha família, Natan, ninguém sabe que eu estou passando em casa. Parece que ninguém gosta de mim, ninguém está comigo. Ah, mas no trabalho está todo mundo contra mim. Ah, mas onde eu estou, a pessoa me olha torta, a pessoa me olha assim, me olha assado. Você vive a sua própria justiça. Você acha que você é certo, só você é correto. Tem uma frase que eu amo muito ela, que ela diz o seguinte: eu não me importo mais com o que as pessoas falam sobre mim, porque eu sei que sou muito pior do que isso. Sabe, nós carecemos da glória de Deus, nós carecemos da graça dele, do amor do Pai sobre nós. Você carece de algo sobrenatural de Deus, e o Espírito Santo, ele quer trazer justiça sobre nós. Mas já pensou de verdade se a justiça dele sobre você é realmente o que você quer? Porque talvez você não seja tão justo assim como você imagina. Talvez você não seja tão certa assim como você pensa. Talvez você ache que você é tão santo, tão justo, tão correto, e quando você olha para si mesmo e permite que o Espírito Santo te examine, você vê que você é um pecador como outros, e comete pecados diferentes deles. Mas o Espírito Santo, ele quer trazer justiça. Justiça, ele quer trazer a justiça para você, para a sua casa, para a sua realidade, fazer com que você viva plenamente isso. E por último, o Espírito Santo, ele quer nos convencer do juízo. Vai para o próximo, filho. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Para quem não sabe, o príncipe desse mundo é Satanás. Quando o Senhor, quando ele cria o mundo, ele entrega a autoridade do mundo para Adão e Eva, lá em Gênesis 1:26. Ele fala para que Adão e Eva, eles governem aquela terra. Ele dá sobre eles e ele cede a eles a autoridade sobre aquele povo. Porém, Adão e Eva, eles se curvam perante a serpente e cedem a autoridade espiritual daquela terra para Satanás. Ou seja, o Satanás, ele recebe diretamente de Adão e Eva a autoridade que Deus tinha dado para eles. E Satanás, ele derrama sobre o mundo um novo sistema, um sistema de pecado, um sistema de mentira. A terra não é do diabo. Salmo 24:1 fala que a terra e tudo que há nela é do Senhor. Porém, existe um sistema em que o Satanás é o principado dele. E quando você se curva a esse sistema e você escolhe viver diante dele, fazendo o que ele diz que é certo, fazendo o que ele diz que é correto, você se dobra ao mundo e esquece da presença de Deus. E o Espírito Santo é o único que pode nos convencer disso. Porque quando o Espírito Santo, ele vem e nos mostra: olha, o príncipe do mundo é o diabo, mas o Senhor diz que lá em Apocalipse 20, ele mesmo lançará no lago de fogo, e nunca mais haverá sobre esse mundo ranger de dentes. O Senhor trará sobre nós uma nova alegria, uma nova presença. Satanás vai cair e o governo do Senhor continuará eternamente. Existe algo de Deus para nós, um governo, e nós vamos viver isso. Amém. Agora a gente vai começar a palavra. O versículo que Deus colocou no meu coração está lá em João 16:33. Coloca aí pra gente, filho. O que eu queria que vocês entendessem plenamente, que nós precisamos perseverar no Senhor.
Perseverar, e perseverar é isso. Para nós perseverarmos, precisamos que o Espírito Santo atue em nós, e a presença dele se manifeste, e ele nos levará ao lugar que ele tem. Então vamos lá, João 16:33 fala o seguinte: aproximava-se a hora. Não, eu disse isso. Não, ô filho, você está me matando. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras versões, tenham ânimo. Vamos lá, então aqui Jesus está falando algo maravilhoso. Ele está falando para vocês: olha, vocês têm que ter ânimo, vocês têm que ser felizes. Sabe, meus discípulos, vocês vão passar dificuldades aí fora, vai ter um montão de coisas que vai atrapalhar vocês a viverem, não só como corpo, não só como família, mas como igreja do Senhor. Sabe, Pedro, você é um homem de Deus, mas quando as pessoas começarem a te perseguir, quando você for ser crucificado de cabeça para baixo, você tem que estar feliz. O Senhor está falando o seguinte: olha, Paulo, você é um homem de Deus, mas quando te chicotearem, quando te apedrejarem, quando você sentir fome e sede, você tem que ter ânimo, alegria, estar contente nele. É muito forte, porque hoje nós perdemos o ânimo com coisas tão pequenas e tão banais. Às vezes na nossa realidade, quando comparados aos discípulos, nós sentimos vergonha porque o que eles passavam. Irmão Paulo, quando ele está escrevendo uma carta para a igreja de Filipe, se participasse dessa igreja eu ia ficar envergonhado. Paulo dentro da cadeia, preso, sofrendo dificuldade, sabe, a cadeia daquela época era tenebrosa, e aí ele olha para a igreja e fala assim: olha, alegrem-se, eu repito, alegrem-se. E a igreja, ela recebe isso, ela se alegra, e nós precisamos viver isso também. Mas baseado em quê? Onde tem que estar baseada a nossa alegria? O que tem que nos fazer genuinamente felizes? Não é aquilo que nós vamos conquistar, é aquilo que nós já conquistamos. É o que você já conquistou, irmão. Quando Jesus está aqui falando que ele venceu o mundo, ele está falando o seguinte: olha, eu passei dificuldades aqui também, eu passei aflições. Jesus sentiu medo, ele chorou 3 vezes, pelo menos relatadas na Bíblia. Jesus ficou com medo, ele ficou triste, ele ficou chateado, decepcionado. Porém ele fez o que? Ele morreu. E nos colocando no lugar dos discípulos, a gente precisa entender como foi para eles aquele pensamento. Às vezes nós falamos assim: nossa, mas como é possível que Pedro, depois de tudo que ele viveu, fulano, depois de tudo que ele viveu, que tudo que Deus derramou sobre ele conseguiu se voltar contra o Senhor, e desanimar da promessa, desanimar do chamado de Deus sobre a vida dele. E nós nos esquecemos que Pedro e todos os outros discípulos, eles caminhavam com o Senhor, e caminhavam com a presença dele. Entretanto, quando em determinado momento o Senhor é levado à cruz, ele é realmente morto, e Jesus morre de verdade. Às vezes nós não temos tanta ênfase nisso, porque nós nascemos em um período em que o Senhor já ressuscitou. Porém, no primeiro dia, Jesus realmente estava morto, e os discípulos viram o Senhor dele ser levado ao madeiro e assassinado. No primeiro dia, Jesus realmente subiu e morreu. No segundo dia, quando eles chegaram lá, Jesus ainda estava morto. Não tinha o que fazer. As promessas que eles tinham recebido, de que haveria um novo tempo, que o Senhor estipularia sobre Israel um novo governo, de que eles seriam felizes, de que haveria alegria para eles, de que Deus os amava, tudo isso parecia que tinha acabado, porque ele estava morto. Só que aí, irmão, no terceiro dia, o Senhor ressuscitou, e o véu que separava o santíssimo lugar do santo não existe mais. O Senhor morreu, mas a presença dele é real. É nisso que tem que estar a nossa alegria. A sua alegria não tem que estar na sua família, não tem que estar na sua condição financeira, não tem que estar no que você pode ou não pode fazer. Tua alegria tem que estar no Senhor. É no Senhor que tem que estar a tua alegria, porque Ele ressuscitou, irmão. Não sei você, mas todo dia que eu entro dentro dessa igreja, eu paro ali na porta e falo: Jesus, obrigado por morrer por mim, mas muito obrigado pelo Senhor ter vencido a capetada lá fora e trago para mim um novo governo.
trago para mim um novo governo, para você um novo governo. A gente se esquece disso. Irmão, tu está se esquecendo que Jesus ressuscitou. Tu está se esquecendo que a tua realidade é pequenininha comparado com o que Ele pode fazer. É pequena demais. Tu tem que se lembrar das promessas de Deus mesmo. Lembrar que se Deus te prometeu, vai acontecer. Não é no seu tempo, não é na sua hora. Os deuses dessa era estão tentando nos cegar. E você não pode permitir isso. Segundo a visão de Mateus, enquanto ele conta o Evangelho de Jesus, ele fala lá em Mateus 13 que Jesus, passando por Nazaré, na terra dele, a terra em que ele foi criado, a terra onde ele conhecia as pessoas, e o Senhor queria fazer milagres lá. Me colocando no lugar de Jesus, irmão, eu quero fazer milagres na vida de outras pessoas, mas eu quero fazer milagres na vida dos meus também. Eu fico imaginando que Jesus olhava e pensava, eu parafraseando, pelo amor de Deus, que Jesus olhava e pensava, eu vou descer sobre aquele lugar e trazer uma presença nova. Eu vou curar aquela pessoa, aquele cego que eu conheço eu vou trazer visão, aquele coxo que eu conheço eu vou fazer andar, aquele homem que precisa de mim, eu vou trazer sobre ele aquilo que ele precisa. E aí quando Jesus chega em Nazaré, sedento de fazer a presença ser derramada, sedento de curar pessoas, sedento de salvar uma geração. Mas a palavra fala que enquanto ele estava lá, ele não pôde fazer milagres. Sabe por quê? Porque eles olhavam para Jesus e não viam em Jesus um Deus, eles não viam em Jesus um homem santo. Eles olhavam para ele e falavam, pode algo bom vir de Nazaré? Pode algo bom vir? E aquele ali é só o filho do carpinteiro. Ué, mas eu conheço os irmãos dele, é ali o filho de Maria querendo fazer milagre. Eles olhavam para Jesus e não conseguiam, porque a realidade os cegava. Irmão, a realidade infelizmente tem nos cegado também. Nós nos esquecemos que não é porque o que nós estamos passando hoje é difícil, é complicado, parece que não vai passar, que não tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que caminham com quem? Com Ele, com Jesus, que vivem a vontade dEle. Existe um propósito na sua dor, existe um propósito na sua frustração, existe um propósito onde você vê lágrimas, Deus já vê alegria. Romanos 8,38, as nossas dores atuais em nada se comparam com a glória em que nós será revelada. O que você vai viver, irmão, não se compara. Você hoje está sofrendo, eu sinto muito, mas o que Deus vai fazer é sobrenatural. Tu tem que ter fé nisso. Aí tem crente querendo desistir do casamento, e irmão, você está doido. Jesus vai salvar aquele homem, vai salvar aquela mulher. Essa família é do Senhor. Você é do Senhor. O Senhor traz sobre nós um novo governo, e o governo em que Satanás é príncipe cai por terra, porque o governo em que ele é rei seguirá eternamente. Você vive debaixo desse governo. O Senhor é o rei da nossa nação. Sabe, irmão, quando você entregou sua vida para Jesus, Ele se tornou o seu Senhor, e o senhorio dele caiu sobre você, você entendeu que a partir de agora as suas dores são pequenas, os seus problemas são pequenos comparado com o Altíssimo. Mas todos os dias nós precisamos nos lembrar que Ele ressuscitou. O que é a ser senão um memorial disso? Memorial da morte dele e do que ele fez por nós. Quando você estiver ceando, você tem que lembrar disso, mas quando você acordar e abrir os seus olhos, você tem que lembrar disso também. Lembrar que Deus é real, lembrar que Ele pode fazer coisas extraordinárias, lembrar que o extraordinário dele vai alcançar você. O que é que falta para você viver isso, irmão? Não importa, Deus vai fazer. Ah, então, mas você está prometendo isso? Estou prometendo, porque Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso e Ele cumpre as coisas que Ele promete. Mas nós precisamos confiar nele. Confiar em Jesus não é só fazer. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu confio em Jesus plenamente. Jesus está comigo, eu estou com Ele, é eu e Ele. Sim, é um em carne. Só que na realidade você não confia em Jesus.
Porque você não vem buscar a Jesus. O que nós vamos viver lá fora é consequência do nosso relacionamento com Ele. Mas infelizmente hoje nós não queremos só Jesus. Nós entramos dentro da igreja e buscamos Jesus e mais alguma coisa. Eu quero Jesus, mas eu também quero que Jesus faça isso. E é uma bênção. Buscar outras coisas em Jesus é maravilhoso, mas o propósito tem que ser Ele. Você tem que vir por Ele, pela presença dEle, pelo aquilo que Ele, somente Ele pode fazer. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu separei 3 áreas que Satanás tem atacado muito atualmente, e você precisa guardar elas, porque são áreas que quando elas são atacadas e nós perdemos o contato mesmo, e nós deixamos com que ele entre, irmão, é impossível que nós não desanimemos, que nós não entramos em frieza espiritual, que nós não tenhamos vontade de desistir. A primeira delas é a área familiar. Gênesis 1, 27. Bora, Valentina. Gênesis 1, 27. 27 e 28. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28 também. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Só tem. Bom, aqui Jesus ele está dizendo que ele criou, o homem, criou a mulher, a família instituída por Deus. A primeira área que eu quero que você entenda, que você precisa guardar no Senhor e não desanimar, não importa o que você viva, é a área familiar. Irmão, Satanás tem atuado contra a nossa área familiar, contra as nossas famílias, contra o nosso povo. Família é projeto de Deus, ela nasceu no coração de Deus, e é da vontade de Satanás minar isso. Minar isso. E Satanás tem atuado de formas inteligentes no nosso meio, para que exista dentro de nós uma inversão de valores, para que homens não atuem como homens, mulheres não atuem como mulheres, pais não atuem como pais e filhos não atuem como filhos. Se você quiser depois, quando você tiver um tempinho, porque hoje eu não tenho, Efésios 5 e 6, você dá lá uma olhada. Deixa bem claro que o sacerdote do lar tem que ser o homem, o líder da casa, o pastor da casa, o homem pelo qual a presença de Deus vai se manifestar. Eu anotei aqui, um homem, ele precisa ser líder, protetor, provedor, aquele por qual o amor flui. Uma mulher precisa ser sábia, forte, exemplo de fé, auxiliadora, submissa. Os pais precisam amar, ensinar, corrigir, proteger e ser exemplo. E os filhos precisam ser obedientes e honrar os seus pais. É essa a moral. É isso que é a história. Só que olha só, filha, abre para mim em Isaías 3:12. Hoje, infelizmente, o que nós vemos é a realidade de muitas casas e famílias que não vivem isso, onde maridos atuam como homens passivos, onde a mulher precisa tomar a frente de todas as coisas, a mulher precisa prover e traz sobre ela um peso no qual ela não deveria carregar, onde ela tem que orar pela sua casa, onde ela tem que ser a coluna da sua casa. Essa não é a função da mulher. Mulher pode liderar? É claro que pode. Nós temos o exemplo de Débora, que foi uma líder do Senhor. Nós temos o exemplo de Esther, que foi uma mulher usada por Ele. Mas a função da mulher não é essa. E quando a mulher começa a exercer essa função dentro do seu lar, ela começa a entrar em um peso em que ela tem que carregar sozinha. E aí ela começa a ficar cansada, desanimada. Filhos tomando o lugar de pai, onde o filho corrige o pai, o filho diz para o pai o que ele tem que ou não fazer. Filhos gritando com pais. Irmão, está repreendido, você não pode aceitar isso. Sabe, quem governa na sua casa, você que é pai e mãe, é você. Você que lidera lá, a autoridade máxima é lá. Natan, você está falando para mim bater no teu filho? Pelo amor de Deus, dá uns tabefe nele, se for necessário. Irmão, criança pede correção, filho pede correção. O pai que ama exorta o filho. Filho, se você não obedece, honra o seu pai quando ele não está perto.
Tu está pecando da mesma forma que aqueles que estão lá fora matando, vivendo o contrário à vontade de Deus. Olha só o que diz Isaías 3,12: o meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam você e o desviam do caminho. Aqui o que acontece? Deus estava mostrando através de Isaías a subversão de valores, os valores invertidos, as pessoas tomando funções que não são delas, as pessoas tomando funções que não deveriam ser delas e trazendo sobre si um peso, você tomando um peso que não deveria ser seu. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, para elas atuarem como famílias reais, debaixo da autoridade de Deus e da vontade dEle. Famílias santas, onde um homem é o pastor do lar, a mulher é a auxiliadora do lar, edificadora da casa. Os filhos obedecem aos pais e os pais são a autoridade máxima dos filhos. Hoje eu vejo, principalmente no meio dos jovens, como as crianças estão crescendo sem exemplo de autoridade, não conseguem ver nos pais uma autoridade. Eu não estou falando só sobre bater, mas ser referência. Irmão, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sabe, você pai, você mãe, não adianta você querer ensinar o caminho se você não está lá. Você precisa estar no caminho, mostrar para os seus filhos dentro da palavra e dentro mesmo, estando vivendo dentro dela, que é possível servir a Deus. Quando nós nos submetemos a essa inversão de valores, essa inversão de morais, trazemos sobre nós um peso, e aí realmente não tem jeito, a gente desanima. Não tem mulher que aguenta liderar marido, não tem, é muito difícil, não é a função dela. Deus deu uma função específica. Você precisa atuar onde você está. Sabe, você homem, seja a autoridade da sua casa, ame a sua esposa, ame a sua família. A Bíblia fala para o homem amar como Cristo amou, de maneira sacrificial, se entregar por completo, para que Deus possa atuar lá dentro, para que nós sejamos exemplos de família, para que dentro da família Viva Roma existam exemplos de famílias que vivam plenamente a vontade de Deus. Próxima área, meu Deus, não sei nem se minha voz vai aguentar. Próxima área é João 10:10. João 10:10. Uma área que nós vemos muito, também ser muito atacada, é a área financeira. Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente ou em abundância. É interessante esse versículo e como as pessoas usam esse versículo para tratar sobre o financeiro, e na realidade esse versículo é muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo do que só você vai enriquecer ou não. Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu penso nisso. Talvez Deus não tenha para você uma vida em que você vai ser milionário. Você já pensou nisso? Talvez você não vai enriquecer da forma que você quer financeiramente. Talvez Deus tenha para você uma prosperidade, mas não necessariamente na área financeira em que você vai enriquecer. Em nome de Jesus você vai, mas e se você não enriquecer? E se você não se tornar rico, milionário, cheio de dinheiro, cheio de, com bolsos lotados, e se isso não acontecer contigo? O que tu faz? Eu não sei se você já passou por isso, mas meu Deus, mas eu lembro que na época da pandemia, minha família, por exemplo, nós sempre trabalhamos na área do comércio, assim, a gente sempre foi feirante. E meu pai, na época, ele estava desempregado. E a gente ficou totalmente sem nenhuma renda na época da pandemia. Foi lá para 2019, a gente não tinha renda nenhuma para sobreviver. Minha mãe não conseguia trabalhar e o meu pai estava desempregado na época, o seguro-desemprego tinha acabado. A gente não tinha o dinheiro para fazer as coisas. E a gente não podia trabalhar porque, irmão, gente, se for necessário, até geladinho eu vendo.
Mas assim, a gente não tinha o que fazer para arrecadar dinheiro. E eu lembro que eu ficava desesperado, e meu pai e minha mãe, eu não sei o que eles têm em Deus, eles ficavam assim, tranquilo, nosso Deus, assim, em paz. E eu falava com eles, pai, mãe, mas o que vocês vão fazer? E minha mãe até brigava comigo, pelo amor de Deus, Natan, Deus vai prover. Você não é de igreja? Então Deus vai prover. A gente nunca passou necessidade. Graças a Deus eu não sei o que é fome, eu sei, mas não nesse sentido. Graças a Deus o Senhor sempre nos manteve, porque eu entendo que Jesus não disse que nós iríamos ser milionários e que nós iríamos enriquecer. Eu estou esperando Ele me falar isso, mas Ele ainda não falou isso para mim. Só que eu também acredito que em todas as coisas Ele vai prover. E nós precisamos acreditar nisso. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 6, 25. Olha só o que diz Mateus 6, 25, depois a gente vai ler o 26, vai ler. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. O Senhor vai prover tudo. O Senhor vai prover tudo. Nós somos mais valiosos do que pássaros. Eu não sei como está a sua área financeira hoje, as contas que você tem, o que você tem que pagar. Só quem vive sabe a sua realidade. Mas o Senhor vai prover, porque Ele cuida de nós. Ele não vai deixar os seus passarem fome. Eu nunca vi um justo passando fome, sabe, sem pão para o que comer. Deus vai te ajudar. Confia nele, irmão. Confia nele. Eu falo para o Senhor: Deus, eu acredito no Senhor e nas promessas que o Senhor tem para mim. A obra de Deus é maravilhosa e aquilo que Ele tem para nós é soberano. Deus vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa. A sua área financeira é dele. É dele, é Ele que nos rege. Por último, a última área que eu pensei é a área da saúde. Filha, abre a Bíblia em Isaías 53, 4. Se quiser, vai se colocando de pé já em nome de Jesus. Olha só o que diz Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades, aleluia. Aquilo que era dor para nós, aquilo que era dor para mim e para você, doenças incuráveis, emocionais ou não, mentais ou não, psicossomáticas ou não, o Senhor levou sobre Ele. Ele nos cura. Tome posse sobre essa cura. Não deixe a sua enfermidade, a sua dor impedir você. Sabe, irmão, quando Satanás ele começa a perceber que tem uma área que te paralisa, ele começa a atacar só ela. E aí quando dá a hora do culto, você sente essa dor de cabeça, você sente essa dor na perna. Não sei vocês, mas quando eu servia, principalmente na diaconia, irmão, era assim, no dia que eu estava mais desanimado para ir na igreja, eu abri o celular, eu estava na escala ainda, misericórdia, meu pé doído, e eu ficava de pé aqui no Senhor, e o Senhor me sustentava, porque eu falava: o diabo não vai me vencer hoje não, hoje não. Não deixe a sua realidade vencer aquilo que o Senhor tem para você. Você precisa acreditar nas promessas dEle e no propósito que Ele tem para ti, no propósito que Jesus tem para você. Filha, coloca aí para mim João 16, 22. Pode apagar as luzes, filha. Diz o seguinte, assim acontece com vocês. Agora é hora agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. O Senhor está falando que, olha, embora hoje vocês estejam vivendo uma realidade triste, eu trarei sobre vocês uma alegria nova.
em que vocês serão felizes e viverão plenamente o que eu tenho para você. O que eu tenho para você, que é muito maior do que o que esse mundo tem a oferecer, muito maior do que a realidade da sua casa, da sua vida, da sua parentela. Eu tenho uma realidade nova para ti, e vou entregar para você essa realidade. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu queria que nessa noite você lembrasse a memória e trazesse para a memória algo que tem impedido você de perseverar. Tem sido um momento triste para você, uma realidade da sua casa, da sua vida, algo que você passou, que tem te afastado e tem tirado a alegria de você. Nessa noite você vai falar com o Senhor, você aí do seu lugar, pedir para Deus atuar nessa área. Fala assim: Deus, atua nessa área. Fala com Ele. Pai, atua nessa área, Senhor. Entra lá na realidade da minha família, no meu casamento, no meu, Pai, na minha realidade financeira, na minha conta bancária, no que somente só eu e o Senhor sabemos, Deus. Entra lá e muda lá, Senhor. Deus tem trazido para você, Pai. Nessa noite eu coloco diante do Senhor cada pedido aqui, Deus. Cada pedido, cada realidade aqui, Senhor. Cada vida aqui em que o Senhor tem contemplado, eu coloco diante do Senhor essas, Pai, corações. Se tem algo, Pai, que tem desanimado os seus filhos de permanecer na presença, permanecer diante do Senhor, seguir os seus milagres e acreditar que o Senhor tem algo para eles, eu repreendo em nome de Jesus e profetizo a alegria de Deus. A alegria de Deus sobre eles, sobre essa família, sobre Deus, essa realidade. Traga sobre eles a alegria genuína no Senhor. Façam eles se lembrar o quanto eles são amados e desejados pelo Senhor, pela tua presença e pelo seu amado. Eu creio que Deus quer trazer uma nova alegria sobre você. Ele quer trazer uma nova alegria. Ele quer fazer você perseverar nele. Ele não quer que você se esqueça das promessas de Deus e daquilo que Ele te prometeu. Existe uma promessa de Deus para você. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Os pastores sempre mandam a gente vir aqui na frente. Pastores, se vocês puderem ficar aqui na frente para nós. Se você hoje precisa de uma injeção de perseverança, se você precisa de um novo ânimo, se você tem vivido uma realidade difícil na sua casa, na sua família, e você precisa de força para continuar, força para continuar com Ele, força para continuar nele, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vamos orar para Deus trazer um novo ânimo sobre a sua vida, para você não desistir dele, não desistir do que Ele pode fazer na sua casa, na sua família, sabe, te dar